Bom, olá a todos, tá certo? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar tratando aí esse assunto que ele é muito pertinente, no qual algumas pessoas, né, ou já teve essa impressão. E também a gente temos críticas de ateus e de outros níveis também, pela qual aparentemente o Deus do Antigo Testamento ele é um Deus muito violento, ele é um Deus cruel, ele é um Deus perverso, ele é um Deus malévolo, né? Assim como Richard Dawkins fala. E realmente será que é dessa forma? E esse intuito desse vídeo é justamente para a gente trabalhar, a gente comparar, porque ah, muitos críticos eles fazem justamente essas acusações contra a Bíblia, né? Olha, não tem como o Deus do Antigo Testamento ser o mesmo Deus do Novo Testamento, porque no Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento, ele envia o Filho dele, o Filho dele fala sobre o amor, sobre a paz, né? Sobre a questão de abençoar, de curar os feridos, os necessitados, os doentes. Agora, o Deus do Antigo Testamento, praticamente ele estava mais envolvido com a guerra. Então, assim, esses são elementos que são levantados e são importantes para no sentido de ter esclarecimentos. Então, me senti na oportunidade de poder estar trazendo esse vídeo e a gente está abordando esse assunto de uma forma mais ampla no caso, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, já peço que se inscreva e curta esse vídeo se você gostar, tá bom? A sua inscrição é muito importante, por quê? Porque ela vai ajudar com que o YouTube entregue esse conteúdo a mais pessoas. Então, faz esse esforço aí, não vai levar nem 10 segundos, você se inscreve. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui participando dessa família aqui, no caso, dessa tribo, tá certo? Então, eu não sou ligado a nenhuma denominação, no caso, porém eu acredito sim que exista um Deus criador, tá bom? Que criou o universo, enfim. Dessa forma, o que que acontece? As imagens que eu utilizar aqui vão serem apenas ilustrativas, tá bom, pessoal? Então, mas não, o Jesus não era dessa forma aqui. Todo mundo já sabe disso, tá bom? A maioria das pessoas já sabem disso no caso. Não vou dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente, né? Tem gente que não sabe. Deixa eu me corrigir aqui, mas assim, para quem anda pesquisando, estudando esse assunto, a maioria das pessoas já estão mais informadas a respeito disso. Então, as imagens aqui são apenas ilustrativas, tá certo? O foco principal é o assunto. Então, vem aqui uma pergunta, no caso. O Deus do Antigo Testamento é muito diferente do Novo Testamento? Então, para quem já estudou, já assistiu algum filme, já pesquisou, já leu o Antigo Testamento, o Novo Testamento, percebe que o Deus do Antigo Testamento ele está mais envolvido ali, né, nas situações específicas de guerra e outras situações. E no Novo Testamento já é mais tratado uma questão ali mais no sentido de paz, será? De paz, de harmonia. Pois é, a gente tem que fazer uma pesquisa para a gente saber necessariamente se tem fundamentação. E mais uma vez, cara, simplesmente um vídeo para refutar completamente a posição dos críticos, sejam ateus, sejam outros críticos que mesmo assim, que mesmo que não sejam ateus, que criticam, que têm essa impressão de que acham que no Novo Testamento não tinha algo parecido, correlacionado, relacionado com o Antigo Testamento. Então vou mostrar aqui para vocês mostrar evidências e provas concretas do porquê essa argumentação que são feitas aí por ateus, que são feitas por críticos, elas não se sustentam à luz de um bom exame ali que a gente faz detalhadamente do assunto, tá certo? Então, assim, a crítica. Essa é uma crítica comum também hoje. A matança dos cananeus, as pragas do Egito e outros juízes divinos. Os salmos imprecatórios, orações de maldição, leis severas no Antigo Testamento parecem ser de espírito diferente daquele do Jesus amoroso e não violento do Novo Testamento.
Para muitas pessoas, as opções são ou escolher o Deus vingativo e violento do Antigo Testamento, ou o Deus amoroso e o Pai de Jesus Cristo no Novo. Jesus Cristo no Novo, no caso. Então, há de se dizer que tem essa aparente, vamos colocar assim, distinção entre esses dois aspectos, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porém, a gente não fez aqui uma investigação aprofundada, então vamos fazer essa investigação e vamos ver se essas analogias que esses ateus fazem, que esses críticos fazem, se elas se sustentam. Vamos iniciar então. Bom, e aqui entra um detalhe muito importante que eu já quero esclarecer aqui. Eu não trabalho com favoritismo, no sentido de que de pegar apenas os textos que eu quero que as pessoas vejam e que eu quero que elas acreditem. O que eu quero dizer com isso? Não apelar para a autoridade de Jesus no sentido de ficar mostrando apenas as passagens aonde que ele era bonzinho, tá bom? Então, aonde que ele era no sentido assim, eu quero mostrar que o Deus de Jesus ele era um Deus bom. Então, eu vou pegar as passagens de Jesus, só aonde Jesus está multiplicando os pães, aonde Jesus está curando um necessitado, aonde Jesus ele está curando uma mulher que tem um problema, aonde que Jesus está expulsando um demônio de uma pessoa. Então, eu não trabalho com esse método, tá certo? Se eu for trabalhar aqui, fazer uma pesquisa de Jesus, no sentido de apresentá-lo para vocês, eu vou mostrar todo o histórico dele. Vou pegar todos os dados dele, seja nos momentos que ele está bom, e seja nos momentos que ele está irado, ou que ele faz alguma afirmação, que haverá punição, que haverá isso. Enfim, vocês entenderam aqui a minha lógica. Eu não trabalho pegando só o Jesus ali, que é o paz e amor. Então, vou pegar toda a história dele. Vou pegar o histórico dele. Então, esse histórico completo, ele é muito importante, porque muita gente, quando vai tratar do Jesus, né, pega só a parte que ele está calmo, pega só a parte que ele está ali ensinando, falando uma parábola. Mas será que toda a trajetória de Jesus foi exatamente dessa forma? Será que ele nunca ficou irado? Será que ele nunca fez alguma advertência? Será que ele nunca ficou no sentido de falar que haveria punições ou algo assim do tipo? Você que está assistindo esse vídeo, acho que você já entendeu, né? E é dessa forma que a gente vai analisar aqui. A gente vai analisar o histórico dele completo, a personalidade dele completa. O paz e amor, eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui, porque vocês, a maioria já sabe, né, que Jesus veio para pregar a paz, para trazer a salvação, e é isso que muitos críticos fazem essa diferença do antigo para o novo, que é justamente aonde Jesus vem trazendo uma mensagem mais mansa. Mas vamos entrar aqui no assunto. Então, pois é, bora lá. Vamos pegar aqui o lado de Jesus, aonde ele fez afirmações bem interessantes. Por exemplo, no estilo dos profetas do Antigo Testamento, Jesus regularmente apresenta denúncias e ameaças de juízos, tanto temporais quanto finais. Exemplo disso, ele mesmo, ele regularmente pronuncia juízo temporal sobre Jerusalém, né? Esse juízo viria por intermédio de Roma em 70 depois de Cristo, ou seja, naquele sentido que ele tinha explicado, né, que nesse templo não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada no caso. Então, assim, para aquela cidade, para aquele contexto, naquela época, Jesus ele já tinha feito uma ameaça, um juízo, uma pronúncia, um juízo temporal sobre o que aconteceria com Jerusalém. E aconteceu. Então ele falou: olha, vai acontecer isso daqui, assim, assim, assim. E não foi uma questão assim que ele falou: olha, veja bem, não vai acontecer isso não. Imagina, vocês podem ficar vivendo aqui em paz, não vai ter. Não foi isso. Então ele deu pronunciamento que
no caso, um juízo viria sobre Jerusalém e esse juízo viria por intermédio de Roma. Então os romanos foram lá e fizeram acontecer em 70 depois de Cristo. Então, sim, meu amigo, se o Deus do Antigo Testamento ele falava, ele pronunciava, ele fazia promessas de que ele fazeria justiça em uma determinada época, que ele fazeria juízo em uma determinada época, no Novo Testamento não é diferente, porque o próprio Jesus fez juízo por coisas que aconteceriam no futuro, assim como a chegada dos romanos no ano 70 depois de Cristo. Eles entraram ali e destruíram o templo, no caso, né? Então, é já um ponto muito importante aqui. Então, assim, não apelem para a autoridade de Cristo nesse sentido. Esses críticos que fazem isso está omitindo informações do assunto. E isso é uma coisa que nenhum pesquisador sério deve fazer. Porque imagina que eu faça uma biografia sua, um exemplo. Aí vamos supor que lá na sua escola você tinha um mau comportamento. Você era uma pessoa briguenta, uma pessoa que discutia com os professores ali, brigava com os professores e tudo mais, já tinha agredido um aluno. Então, se eu vou fazer uma biografia sua, eu devo falar do seu comportamento na escola. Ou você quer que eu fale só do seu comportamento bonzinho, uma vez ou outra que você estava mais tranquilo em sala de aula? Não, eu vou pegar, vou falar tudo. É isso que a gente tem que fazer. Só que esses críticos, o que eles fazem? Ele vai pegar um momento que você está calmo na sala de aula e vai falar assim, ó, tá vendo? Esse aluno aqui, ele nunca ficou irado, ele nunca ficou retado. Olha só o bom comportamento dele. E é assim que eles fazem com os conteúdos, né? Eles trazem só a parte que eles querem e ignoram completamente as demais áreas do contexto, no caso. Eu não trabalho dessa forma. Se você acha melhor da outra forma, cara, eu digo para você, você está sendo enganado no caso, tá bom? Você está perdendo conteúdo e perdendo informações. Mas vamos lá. Continuando. Jesus também pressupõe que Sodoma, Tiro e Sidom haviam sido divinamente, violentamente julgadas, o que serve de trampolim para condenar os seus contemporâneos incrédulos em Betsaida, Corazim e em Cafarnaum, no caso. Então é bem óbvio aqui que Jesus ele fez juízos também, ele profetizou ali que haveria punições para os incrédulos, que haveria punições sérias para esses incrédulos, no caso, né? Vamos ver aqui, por exemplo, vamos ler aqui Mateus 11, capítulo 11, do versículo 20 e 24, que diz o seguinte: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E aí ele abre aspas, ele fala: Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. E aí ele vem, ó, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo, olha só o que Jesus fala aqui. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Então, Jesus aqui ele faz uma profecia que justamente que essas cidades aonde foram realizados esses milagres e essas pessoas não se arrependeram, para eles no dia do juízo haverá mais rigor e a punição será maior, porque eles tiveram a prova, eles tiveram as evidências e mesmo assim eles não se arrependeram. Ou seja, aqui a gente não está tendo um Jesus
paz e amor, né? A gente está sendo um Jesus aqui bem sério, um Jesus que está falando, olha, essas cidades aqui, elas vão ser derrubadas, elas vão ser destruídas no dia do juízo, essas pessoas serão condenadas, no caso, né? Vocês terão um julgamento mais severo. Então a gente não tem um Jesus aqui para brincadeira, a gente está tendo um Jesus aqui que faz juízo, que afirma que vai haver mais punição para alguns do que para outros, e isso aqui é bem claro no texto. Então, assim, apelar apenas para as passagens que Jesus, paz e amor do Novo Testamento, ele está ensinando, isso não é fazer uma pesquisa completa. Isso é fazer manipulação, praticamente. Então, você quer falar, quer tratar da personalidade de Jesus, se ele era calmo ou não, se ele profetizou destruição, se ele profetizou maldição, se ele fez isso, se ele fez aquilo, tem que trazer todos os conteúdos. Goste você crítico ou não. Porque senão, meu amigo, o que acontece é uma desinformação tremenda. Continuando, observe que essas advertências de juízo antecedem imediatamente a descrição de que Jesus faz de si mesmo como manso e humilde de coração. Veja, eu já mostrei aqui alguns cenários onde Jesus ele fala da destruição que aconteceria em Jerusalém por meio dos romanos. Ele fala também sobre as cidades que seriam julgadas com mais assim, como é que eu posso dizer? Elas seriam punidas mais do que outras, igual Betsaida, Corazim, Cafarnaum, tá bom? E quando a gente pega aqui, por exemplo, Mateus 11, do versículo 28 a 30, Jesus ele fala o seguinte, olha para você ver, é isso aqui que os críticos ficam mostrando, né? Faz essa analogia que o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus diferente do Antigo Testamento. Aí eles trabalham apenas com passagem dessa daqui, ó. Por exemplo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso. Isso aqui é Jesus falando. E humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que maravilha, né? Eu estou rindo aqui porque é muito engraçado. Se a gente for estudar alguns pensadores passados assim, muitos enxergavam só esse lado aqui do Jesus, paz e amor, né? Esse lado mais assim romantizado, esse lado ali de não haver assim umas afirmações mais explícitas. Pessoal, isso é muito engraçado mesmo. Então, assim, o crítico que ele fala que o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, ou esse cara, ele nunca estudou a Bíblia completa, ou ele estudou e ele está omitindo as informações de vocês, tá bom? E eu acredito mais na segunda opção, porque o ateu, que ele é mais ativo dentro do assunto, de tratar esses assuntos assim bíblicos, ele vai pesquisar, ele vai estudar. Então, para mim, eu acredito que a maioria às vezes sabe, só que eles omitem as informações, né? Porque eles não podem pegar, mostrar um Jesus aqui que está falando que cidades pobres, pessoas de cidades serão mais punidas do que outras no dia do julgamento. Olha, isso daí mancha a imagem do Jesus paz e amor. Por que tem que fazer assim, uma crítica nesse sentido, né? Então tem que esconder isso daqui, não pode mostrar isso aqui não. Tem que mostrar as coisas só que eles querem mostrar no caso. Então, tanto críticos fora, tanto ateus quanto outros críticos também fazem essas críticas, essas comparações, e isso precisa ser o que? Precisa ser esclarecido, tá certo? Bora lá. Jesus igualmente toma por certo o juízo divino e violento na época de Noé, no caso. Então, Jesus, ele aprovou, ele concordou, ele citou, ele falou a respeito que aquelas pessoas foram, na época de Noé, no contexto do dilúvio, que elas foram punidas porque elas realmente mereciam serem punidas, no caso. Vamos ver aqui, só para vocês terem uma noção.
olha, que Jesus é esse, paz e amor, que agora está citando ali, né? Está falando que aqueles pessoas, aqueles antediluvianos da época de Noé, foram divinamente punidos, destruídos por uma grande inundação. Olha, um Jesus de paz e amor não devia ser assim, né? Então, não sei se você que está vendo esse vídeo, se você já conseguiu entender a situação. Essa correlação de tentar separar o Deus do Antigo Testamento do Novo Testamento e falar que são completamente diferentes, isso não tem pé e cabeça. Por quê? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente faz uma comparação atenta, a gente consegue perceber que tudo aquilo que o Deus do Antigo Testamento já tinha afirmado, que ele já tinha feito, o próprio Jesus ele está respaldando, ele está usando os elementos que já aconteceram no Antigo Testamento, e ele está afirmando e falando, olha, foi certo ter feito aquilo sim. A cidade de Sodoma e Gomorra, elas foram julgadas e foram destruídas. Só que no dia do juízo para Sidom e outras cidades aqui, o julgamento vai ser ainda mais severo. Porque essas cidades aqui houveram os milagres, houveram os prodígios, mas eles não se arrependeram. Entende? Então o Jesus ele está pegando toda a situação, boa parte da situação que aconteceu no Antigo Testamento, ele está confirmando, ele está falando assim, não, o julgamento que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra foi certo, e eu afirmo que para essas cidades aqui, no meu período que eu estou aqui ensinando, no dia do juízo ainda vai ser pior ainda. Ou seja, não tem esse distanciamento igual muitas pessoas pensam, né? Ah, o Deus do Antigo Testamento ele é cruel, ele é não sei o que. Não, meu amigo. Jesus no Novo Testamento também, porque aqui eu não estou pegando Jesus só de paz e amor, né? Igual muitos gostam de fazer aí. E para falar que que no Antigo Testamento e o Novo Testamento são diferentes no aspectos que não são os mesmos Deus. Não, não é isso não. Ou a pessoa que afirma isso, ela nunca leu a Bíblia, ou ela já leu e ela está manipulando as informações. Tá bom? Então vamos ver aqui a questão que Jesus cita o acontecimento do dilúvio. Mateus 24, do versículo 37 e 39, que diz o seguinte: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. E aí Jesus fala o quê? Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, para quem tem uma boa leitura, o que acontece? Jesus ele aprovou o que aconteceu com os antediluvianos, e ele ainda fala assim: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí, pelo amor de Deus, uma pessoa, um crítico que falar que Jesus ele é só paz e amor, não, meu amigo, você não está lendo o Novo Testamento, não. Você está sendo enganado, ou você tá sendo lubridiado por aí, e de fazer essa distinção do antigo para o novo, isso é completamente um absurdo. O Deus do antigo, falar que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, sendo que o próprio Jesus usa dos elementos do antigo para confirmar que realmente foi certo ter acontecido daquela forma, e que no dia que ele voltar vai também ser igual. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, ou seja, Jesus é que ele está falando que quando ele voltar, né, ninguém sabe o dia nem a hora, mas que as pessoas vão estar vivendo a vida delas, vão estar casando, dando-se em casamento, vão estar bebendo, até que de repente, do nada, aconteceu. Ele chega, ninguém estava esperando, entendem? Então, os elementos eles são muito claros. Então, assim, críticos que falam, não, o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus de paz, ele é um Deus de amor, ele é um Deus, assim, que, nossa, ele não é um Deus que quer saber de destruir as pessoas, não é isso não. Não é isso que está sendo ensinado, não é isso que está mostrando aqui quando a gente faz uma análise completa, não, meu amigo.
Se você quer defender só o que você quer, aí você vai trabalhar com versículos isolados, né? O que a maioria dos ateus fazem, infelizmente. A maioria aí não traz o conteúdo completo, não. Ele pega uma coisinha ali, esquece de mostrar o contexto completo e aí as pessoas acreditam. É sempre assim. Mas vamos lá. Será que tem mais situações onde esse Jesus paz e amor não mostrou assim outro cenário possível? Vamos ver. Olha só, em um ato simbólico, um Jesus irado faz um chicote para expulsar os cambistas do templo e impede que as pessoas e até mesmo cortem caminho pelo pátio do templo para transportar alguns utensílios ou mercadoria. Acho que você já entendeu aqui, ou você já lembrou, né, de qual passagem é essa que eu estou mostrando. Quando a gente lê aqui em João, do capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: Então, ele quem? Jesus. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Ora, mas como assim, rapaz? Olha só, como é que pode um Jesus paz e amor expulsar as pessoas do templo ainda com chicote? Olha como é que pode ir uma coisa dessa, né? Aonde vai parar esses textos quando esses críticos falam do Deus paz e amor do Novo Testamento? Eles fazem o que? Eles rasgam da Bíblia, eles escondem, ignoram, né? Ignoram. Porque há diversas passagens aonde que mostra claramente Jesus citando e aprovando as destruições de cidades do Antigo Testamento, aprovando o acontecimento do dilúvio, enfim, falando que cidades no dia do julgamento umas seriam mais punidas do que as outras, né? Pessoas dessas cidades seriam mais punidas do que outras. Rapaz, esse pessoal aí que eu vou falar a verdade para vocês, viu? É complicado. E eu continuando, espalhou as moedas do cambista e virou as suas mesas. Olha só, esse Jesus ainda foi lá, pegou as coisas das pessoas e destruiu, né? Jogou no chão, virou as mesas. Pois é. Pois é, meu amigo. Então, quando a gente volta aqui para os críticos, para os ateus, né? A gente vê essas acusações que falam, olha, ah, por mais que a gente saiba, né, que o ateísmo eles não professam de certa forma a crença em nenhum tipo de Deus, a gente já sabe, isso é óbvio. Mas afirmações e analogias que são feitas, elas não se sustentam. Nesse aspecto de falar que são deuses diferentes, né? No Antigo Testamento a gente tem um cenário de questões aonde era mais nesse aspecto, aqui era mais para cá, mas é o mesmo Deus. Eu acabei de provar aqui para vocês, é o mesmo Deus, entende? Ou seja, e a gente tem mais situações, né? Então quando o crítico ele fala um Jesus paz e amor, um Jesus que não ira, um Jesus que nunca profetizou alguma coisa assim igual o Deus do Antigo Testamento. Rapaz, bora ver mais aqui, ó. O que dizer sobre a acusação que Jesus faz dos que serviram de pedra de tropeço, os quais deveriam ter uma pedra de moinho pendurada no pescoço para que se afogassem? Olha só esse Jesus paz e amor aqui, né? O que é que eu estou dizendo, pessoal? Eu não estou dizendo que não tenha passagem que Jesus ele realmente ele foi manso, ele foi humilde de coração. Tem, eu sei que tem. Mas o problema é o seguinte, o problema é que esses críticos, quando eles vão fazer a análise, eles ficam trabalhando só com passagens isoladas, e não é assim. Como que eu quero mostrar a personalidade de Jesus completa e eu fico mostrando só o lado que ele está calmo? Ou o lado que ele não profetizou algum grau de punição? É assim que é fazer uma pesquisa honesta, na sua opinião? É dessa forma? Porque se for, completamente você está também fora da curva.
Porque uma biografia, para ela ser completa, ela tem que ter toda a característica, o pensamento, as obras, as atividades, as conquistas, as derrotas, tudo. Tem que estar tudo registrado ali. E é assim que eu gosto de fazer. Vamos lá então, Mateus 18:6. E aí, né? Quanto a estes, Jesus falando, quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, olha só, de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais profundo, mais fundo do mar. Olha, a pessoa jogada, Jesus falando que, ó, rapaz, com uma pedra, e não é simplesmente jogada, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Então imagina aí, você tá lá no meio do mar, aí você pega uma pessoa ali, né, amarra uma pedra grande, pesada, amarra a corda no pescoço dela e joga ela. Pois é. Aonde que vai parar, né? Porque o Antigo Testamento tem questões de guerra, tem questões de conflito. Uai, olha, e o Novo Testamento está falando o quê? Está falando sobre o quê? Já mostrei diversas passagens aqui que tratam dos mesmos assuntos que estava tratando lá no Antigo Testamento, na maioria dos casos. Então vamos lá. Então ele ameaça os agricultores também. Ele ameaça os agricultores, no caso os maus, né? Os maus agricultores da vinha, líderes de Israel com juízo temporal. Em Mateus 21, 41, capítulo 21, versículo 41, dizem-lhes eles, darás afronta, morte aos maus e arrendará a vinha e outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Então aqui também Jesus ele fez juízo, né, no sentido juiz falando ali que algo aconteceria, que algo seria trazido a esses maus, essas más pessoas no tempo certo. Pois é. Então a gente tem muita coisa aí sendo falada por esse Jesus que muitos parecem que não enxerga não, né? Enxerga só as coisinhas simples ali no sentido de curou uma pessoa doente, de ter ajudado, ter multiplicado os pães. Pois é. Então a gente tem aqui o contexto completo de um Jesus muito mais ativo, tanto para o lado para fazer a justiça, para falar, olha, aquilo que aconteceu lá atrás, o dilúvio, foi certo e não vai ser diferente na minha vinda. As pessoas estarão vivendo num sistema parecido com aquele e de repente muitos serão destruídos, no caso, né? Muitos serão deixados, muitos perderão sua salvação. Enfim, Jesus claramente acredita que a punição divina temporal e a pena de morte mosaica são apropriadas. Olha só, Jesus ele é a favor da pena de morte, praticamente. A gente pode olhar aqui em Mateus 15:4, que fala o seguinte, ó. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E aí, no caso, vem aqui. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Então, esse é o Jesus Paz e Amor, que muitos não olham esses textos, né? Muitos não olham esse texto no caso. Eu quero fazer só uma observação aqui. Essa passagem ela é bem interessante, que lá no Antigo Testamento também trata justamente de um ponto correlacionado com esse. Quando fala, por exemplo, de um filho amaldiçoar o pai e a sua mãe, para quem tem um pouco mais de intimidade com o Antigo Testamento, entende que não era simplesmente o jovem ali simplesmente desobedecer o pai e a mãe, ele era simplesmente um delinquente. Para quem depois eu vou gravar um conteúdo só sobre esse assunto no caso, né? Só para estar mostrando para vocês. Mas lá era o seguinte, esse jovem, ele era uma pessoa que vivia uma vida completamente errada
os pais tentavam aconselhar, que os pais tentavam orientá-lo e de nada adiantava. E lá no Antigo Testamento mostra que o que alguns pais faziam? Eles levavam esse jovem delinquente até os juízes da cidade, as autoridades, e lá as autoridades iam decidir o que ia fazer com aquele jovem. Por quê? Porque esse jovem delinquente ele seria uma ameaça para a comunidade, ele seria uma ameaça para as mulheres, ele seria uma ameaça para as crianças, ele poderia acabar com a herança da família. Imagina aí que o pai morra e agora ele vai ter acesso à herança da família. O que ele vai fazer? Vai torrar a herança todinha da família e acabou. Então, assim, quando Jesus está falando aqui o aspecto de amaldiçoar seu pai e sua mãe, não é no sentido apenas mínimo, igual muitas pessoas superficialmente imaginam, é o cara xingar a mãe dele. Não, não é só por isso, é por muitos outros fatores que estão envolvidos. Não é simplesmente um jovem que só xingou a mãe, que já seria errado, né? No sentido assim, de sua mãe está tentando fazer o melhor por você, tudo por você, e você xingar a sua mãe. Não, não é só por isso, cara. É muito mais fatores envolvidos e é disso que muitas pessoas não sabem. Mas depois eu trago em outra oportunidade, eu trago um vídeo falando sobre esse ponto. Eu só quis abrir aqui esse detalhe justamente para deixar mais amplo aqui esse aspecto de Mateus 15:4 no caso, tá bom? Então, o que acontece? Esses caras estão completamente refutados, não tem nem chance. São, cara, não dá, velho, não dá. Eu já tô cansado de fazer vídeos aqui para ficar refutando ateu, cara. São os argumentos sem lógica, umas comparações que não tem pé e cabeça. Quando a gente pega para analisar o assunto que são levantados por críticos, não ateus, por ateus também, é complicado, é de dar dó. Pra te falar a verdade, é de dar dó. Tá bom? Eu não sou ligado a nenhuma igreja, não sou ligado a nenhuma denominação, mas em tanto de ver vídeos por aí, né, que esses caras ficam fazendo acusações sem pé e sem cabeça, eu me senti na obrigação de vir aqui, porque o tanto de pessoas que podem estar acessando os conteúdos desses caras aí e sendo enganadas e se afastando completamente, né, de Deus, no sentido de não buscá-lo ou de desacreditar dele, é muito grande. Então não posso me dar nesse luxo de não gravar conteúdo. Eu vou ter que gravar conteúdo para esclarecer, para refutar mesmo, no sentido, não no refutar, não no sentido de você atacar a pessoa, mas de mostrar que aquilo que ela está afirmando não é assim, não é daquele jeito que ela está falando. Entenderam? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui no canal, tá bom? Você cristão, seja bem-vindo. Você agnóstico, seja bem-vindo. Você ateu sincero, seja bem-vindo aqui também, tá bom? Que quer esclarecimento sobre as suas dúvidas, se inscreva aqui. Vai ter muito conteúdo aí pra gente estar trabalhando, que eu vou estar trazendo. E você que é aquele ateu que pode te mostrar um caminhão de leões brancos na sua frente, você não acreditar que são leões brancos, cara, no seu caso não tem nem mais o que fazer, né? Porque para uma pessoa que é mostrada uma evidência e a prova e ela não acredita, seria a mesma coisa deu Felipe ir no hospital, o médico falar, cara, você tá com diabetes, você não vai poder comer isso, 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 mais isso. Aí eu falo pro médico bem assim, não acredito no senhor. O senhor estudou, mas eu não acredito no senhor não, tá bom? Eu vou para casa, vou continuar comendo meus doces, vou continuar comendo as coisas que eu gosto de comer, que eu sempre comi. E aí depois de um certo tempo acontece o quê? Meus dedos começam a cair, começa a aparecer feridas que não se saram. Então, eu fiz essa comparação só para vocês entenderem, porque tem ateu que é desse nível. Tem ateu que o médico pode chegar para ele e falar assim: você precisa fazer isso daqui, porque pode acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cara não acredita. É simples assim. E aqui eu estou correlacionando com o contexto agora que eu estou falando do assunto, tá bom?
Então, igual a gente estava tratando sobre a questão das mulheres, né, dos vídeos passados aí, a gente pode mostrar a prova pro cara, eles não acreditam, cara. Eles falam, não, não é isso não. Então, nesse caso, o problema já não é mais a prova. O problema já é quem? É a pessoa, né? Então, poderia trazer é, os melhores arqueólogos, as melhores evidências, as melhores comprovações, que não vai mudar o seu argumento, não vai mudar o seu pensamento. Então, fazer o que? Né? Eu trabalho aqui apenas com quem busca no sentido de encontrar a verdade sem ficar puxando bandeiras ou defendendo bandeiras para um lado ou para o outro. Apenas a evidência e a prova por si só elas já são a resposta, sem ficar buscando favoritismo no caso. Tá certo? Então é isso. Valeu, muito obrigado. Eu vejo vocês aí nos próximos conteúdos, tá bom? Se inscreva aqui no canal, compartilha, porque isso vai me ajudar a trazer mais conteúdo e a continuar gravando. Deixa aí nos comentários aí as suas sugestões de próximos vídeos também, que eu estarei dando as curtidas e olhando aí o comentário de cada um, tá certo? Valeu, um forte abraço.